Para entender melhor a questão, o ideal é que você entenda como funciona a transmissão e a recepção de ondas de rádio. Como é que funciona basicamente? É claro que o circuito aqui está muito simplificado. Basicamente, a recepção de uma onda eletromagnética, uma onda de rádio, por parte de um aparelho receptor. Então você vai imaginar isso aqui como um circuito de maneira muito simplificada do circuito de um aparelho de rádio que você tem na sua casa e que você usa para sintonizar as rádios. Rádio 94,7 MHz. Então você, ao sintonizar, você está fazendo esse circuito aqui, que a gente chama de circuito ressonante. Isso aqui é um tanque receptor. Esse tanque ressonante, na verdade, ele consegue captar a onda eletromagnética que seja de mesma frequência com que ele já oscila. Então eu vou explicar simplificadamente como tudo funciona. Primeiro, coisa que eu queria que você entendesse é que a torre transmissora ela também tem um circuito ressonante. Esse circuito ressonante ele funciona de maneira invertida. A torre transmissora é capaz de produzir ondas eletromagnéticas com uma determinada frequência de oscilação que é igual à frequência do seu tanque ressonante. Quando essa onda eletromagnética é produzida, ela carrega consigo uma determinada o quê? Frequência. É nisso que eu quero que você se concentre. Uma frequência FA. Essa onda eletromagnética produzida com uma frequência FA, ela é transmitida de maneira tridimensional, né? Pela torre. Ela é transmitida com uma casca esférica e essa transmissão ela se dá em todas as direções. Continua. A partir do momento que essa onda ela é transmitida, ela pode chegar ao circuito ressonante que você deseja captá-la. Então ela chega à antena transmissora do seu aparelho de rádio. Só que o que é que acontece? Essa onda ela não chega sozinha ao teu aparelho de rádio. Ela chega com várias outras ondas de várias outras estações de rádio transmissoras. Então por isso que eu coloquei aqui FA, FB, FC, FE, FD. São frequências e são ondas eletromagnéticas que eu quero que você imagine atravessando a antena do teu aparelho de rádio, a antena do aparelho receptor. O que a tua onda tem de especial que ela consegue ser captada pelo teu aparelho? O que a onda que você deseja captar, na verdade, ela tem de especial que faz o seu aparelho conseguir captá-la? Na verdade, é você que ajusta através do seu circuito ressonante, do teu tanque receptor, na verdade, ou tanque ressonante, que a gente chama. O tanque ressonante, basicamente, ele é constituído de quê? De um indutor e de um capacitor, que eles trocam energia entre si, e aqui a gente vai usar um pouquinho de corrente que oscila, um pouquinho de eletrostática, eletrodinâmica, com o eletromagnetismo. O que eu quero que você imagine? Essa onda eletromagnética, quando ela incide na antena, a antena, ao receber essa onda eletromagnética, ela consegue produzir um determinado pulso elétrico com uma corrente bem baixinha. É produzida uma corrente muito baixa, uma tensão muito baixa é provocada nesse indutor. Quando essa corrente muito baixa passa pelo indutor, ele cria aqui dentro um campo magnético. Aí esse campo magnético é capaz de criar uma outra corrente elétrica, que é a corrente induzida. Essa outra corrente elétrica ela serve para carregar o capacitor. Só que esse capacitor ele se carrega com a corrente que vem do indutor e depois ele se descarrega no restante do circuito, que é para enviar justamente o sinal da frequência da onda que está sendo captada. Por que as outras ondas passam pela antena e não conseguem ser captadas como a antena como a onda que você deseja captar é recebida? Por que as outras ondas não conseguem ser captadas pela antena, mas a sua onda consegue ser captada pela antena? Porque você ajusta a frequência do circuito receptor. Esse circuito receptor, essa troca de energia, vamos dizer assim, para ficar bem simplificado. Essa troca de energia entre o indutor e o capacitor, ela tem uma determinada frequência. Essa troca de energia entre o indutor e o capacitor, ela ocorre através de um determinado tempo. Então, esse tempo de troca é a frequência do circuito. Quando você sintoniza a rádio, você controla esse tempo de troca de energia entre eles. Quando você controla esse tempo de troca, você ajustou a frequência do circuito ressonante. Por exemplo, vamos supor que você tenha ajustado a frequência do circuito ressonante em 400 Hz. O que vai acontecer? 400 é muito pouco.
94,7 MHz. Quando você ajustou essa frequência de troca de energia do circuito ressonante com uma frequência igual à frequência da onda que você deseja captar, é a hora que ela é captada. Muitas outras ondas eletromagnéticas, elas atravessam a antena do seu aparelho, mas o seu aparelho só consegue provocar essa captação a partir do momento que a frequência do circuito ressonante se iguala à frequência da onda eletromagnética que você deseja captar. E aí é que começa a acontecer o fenômeno da ressonância, que é a captação dessa onda eletromagnética, fazendo esse circuito ressonante provocar um aumento de amplitude, criando então uma transmissão por parte do aparelho de rádio para o restante do circuito. Então aqui está sendo envolvido o fenômeno da ressonância? Tá, mas você tem que lembrar de uma coisa. A ressonância só ocorre a partir do momento em que o sistema físico que recebe a energia oscila com a mesma frequência da onda que está injetando essa energia. É uma exigência para que o fenômeno da ressonância aconteça. Então aqui, está ocorrendo a ressonância? Tá. O aumento de amplitude por parte do circuito? Está. Que isso é ressonância. Mas essa ressonância só acontece quando a frequência do circuito se iguala à frequência da onda eletromagnética. Então qual é a pergunta da questão que ele faz para você? Ele faz assim: o fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Então peraí, o fenômeno físico é a ressonância. Mas esse fenômeno físico ele depende de qual característica que a onda carrega para que a onda seja coletada, captada da frequência. O fenômeno da ressonância só ocorre a partir do momento em que duas características, em que a característica do circuito e a característica da onda, elas coincidem. Que característica é essa? É a frequência. Show de bola?